Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Olha nós aqui novamente. Eu queria até fazer um desabafo aqui, dividir uma historinha minha aqui com vocês hoje. Esses dias fazendo a última live, uma pessoa falou: "Nossa, você tem um tom de voz bem alto, né?" Depois de nós conversando. E, gente, isso é genético. Depois eu aperfeiçoei isso ao longo dos anos com a família. Eles falam tão baixo, mas tão baixo, que vocês podem imaginar que quando a gente se reúne, os vizinhos acham que é briga. Mas tem um lado bom de falar alto. O lado bom de falar alto é quando eu vou fazer palestra, as pessoas, quando eu chego nas escolas, nas instituições, quando eu sou contratada, elas perguntam assim: "Você vai precisar de microfone?" E eu olho, tem aproximadamente 150, 200 pessoas, eu digo: "Não preciso de microfone, eu falo muito bem sem ele." Então, se vocês acharem que eu tô falando muito alto, tá? Vocês dão um toque aí pra mim, porque isso é um hábito mesmo. Hoje fui ao médico e ela, fazendo uma série de entrevistas, chegou no momento, ela perguntou: "Você enxerga bem?" Eu fui falar: "Olha, agora ultimamente não, né? Já tô usando óculos pra perto." Ela falou assim: "E você escuta bem?" Eu vim dirigindo de Prudente até aqui e eu fiquei pensando: será que ela acha que eu falo que eu sou surda porque eu falo muito alto? Então, pessoal, esse é o meu jeito, tá? Esse é o jeito de ser de Bianca Maria. E nessa vida a gente não pode ser o que a gente não é. Então eu sou assim, falo alto, gosto de dar risada alta e faço aquilo que eu acredito que me faz bem e que não faz mal para os outros. Porque existe um ditado, né? Todo mundo tem o direito de ser feliz, mas a nossa felicidade não pode acontecer em detrimento, da felicidade do outro, ou levar a tristeza para o outro. Então esse é o meu propósito de vida. Olha, até que chegou a grande noite, a noite que planejei juntamente com a minha mentora querida Jéssica Chamou. Um beijo, meu amor, estou adorando essa nova proposta, graças a você, porque senão seria um fracasso total, porque esse meio tecnológico para mim é tudo muito novo. Hoje é o dia do lançamento do meu primeiro e-book. Já publiquei um livro, lancei na Bienal em São Paulo em 2010, esgotei a primeira edição, tive que refazer novamente, saiu a segunda edição do mesmo tema, também estamos esgotando, mas promover um e-book, nesse mundo digital foi uma proposta diferente para mim. E nessa vida a gente tem que se adequando para sobreviver, afinal de contas eu sou uma profissional autônoma, então eu preciso sobreviver também. Consultório, consultoria, na parte de atendimento a cliente, relações humanas, gestão de pessoas, enfim, ecoterapeuta, mas tudo isso é muito tete a tete. E esse mundo digital agora que veio para mostrar pra gente um campo vasto, é muito vasto mesmo. E este campo, ele exige, parece que não, mas live ao vivo, fogem as ideias, não gosto de leitura, é bastante complexo esse desafio. Então, hoje é o lançamento do primeiro capítulo. Vocês não vão encontrar o livro todo, mesmo porque ele não está todo completo ainda. Porque eu preciso de vocês, mulheres. Eu preciso de relatos, eu preciso de discursos, eu preciso de histórias de vida, histórias de amor. Eu preciso que vocês tragam para mim os prazeres, os desprazeres nesta vida a dois. Muitas pessoas perguntam: mas é só para mulher esse assunto? É porque o meu primeiro foco foi realmente o sexo feminino. Mas nada impede dos homens, não é mesmo, gente? Os homens, às vezes, eles querem aprender sobre a gente conversando com os homens. Eles têm que conversar com a gente, não é falando conosco, é entrevistando as mulheres, ouvindo o que as mulheres têm a dizer. Eu percebo que quando a gente fala com os companheiros e a gente vai falar sobre a gente, eles acham que sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo. E não é bem assim, Agora, é claro que existem pessoas que não se conhecem, existem pessoas que não sabem nada sobre si mesmo. E aí, essas pessoas eu sempre sugiro, vamos fazer uma análise, vamos fazer uma terapia, porque é fundamental a gente saber sobre a gente. A gente precisa aprender a enumerar: eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero,
eu aceito, eu não aceito, e principalmente dentro das relações afetivas, sexuais, enfim. Então, voltando para o meu livro, porque eu falo pra Dedéu, qualquer dia vamos ver se tem um programa aí, em 30 minutos de live, quantas palavras eu pronunciei. Tenho certeza que deve dar muitos milhões de palavras, porque eu falo muito rápido. Então, pessoal, vai dando uma dica aí pra mim, Júnia, Feira, enfim, todo mundo. Se eu estiver falando muito rápido ou muito alto, vocês vão dando uns toquinhos aí pra mim, por favor. Voltando pro meu e-book, o tema do livro é O Sexo Vira Foda. Impactante, um tema que já causou polêmica, porque as pessoas tendem a associar sexo com sujeira o tempo inteiro, e sexo não é só isso. O sexo tem um lado bom, e é claro que ele também tem um lado angustiante. Mas, quando pensei nesse título, né, dialogando, conversando com quem me deu a vida, que foi a minha mãe, a gente pensou num tema extremamente impactante que levasse as pessoas a se perguntarem, mas o que esse assunto aborda? Porque existem pessoas que se referem ao sexo, como trepada, como fuder, como tudo. Desculpa o termo aqui, né? Só temos adultos aqui, acredito eu. O assunto é voltado para adulto. E as pessoas iriam ter, né, uma dose apimentada para descobrir do que a gente está se referindo. E aí o primeiro capítulo, que é a introdução, que é esse e-book que eu estou oferecendo aqui hoje, quem depois quiser aderir a esse material numa promoção, porque o preço de hoje ele vai custar R$ 47,00. Quem não aderir esse e-book na data de hoje, ele tem um valor de R$ 137,00. Ele aborda e fala sobre as insatisfações sexuais. Traz todo um sofrimento, uma angústia, um desprazer nas relações sexuais, que enquanto que na verdade deveriam representar vida, pulsão, desejo. E não é isso que a gente tem ouvido, escutado, percebido, enxergado em muitas relações. Então é feito toda uma introdução histórica de qual era, de fato, a representação que a sexualidade tinha na antiguidade até os tempos de hoje, atrelado, né, à imposição, à obrigatoriedade que muitas vezes as pessoas se colocam dentro das relações somente para agradar o outro, porque já se tornou vítima nessa relação. Então precisamos urgentemente refletir sobre isso. Porque quando a gente fala de relacionamento sexual, prazer sexual, eu entendo que o prazer, se referindo ao relacionamento com o outro, que é o objeto de desejo e objeto de satisfação, ambos têm que se sentir bem. Ambos têm que ter prazer neste encontro das genitálias. Não importa quais genitálias nós estamos aqui se referindo, tá? Porém, as relações, né, afetivas, sexuais, com amor ou sem amor, não importa. Não estou falando aqui de felizes para sempre. Não estamos nos referindo aos contextos, né, de imposições, de determinismo, aos contextos divinos. Estamos falando aqui de corpos humanos e que utilizam a genitália, sexo, em busca de prazer. Então, este prazer, ele precisa acontecer de maneira satisfatória. Ele precisa acontecer de uma maneira em que o sujeito enxerga este contato de uma maneira limpa. E o que a gente tem visto? Então, vamos fazer aqui uma análise, né, já partindo do tema sexo, prazer, que ainda traz muitas polêmicas, principalmente no Brasil. Então, assim, o que acontece quando a gente diz que lá na escola os nossos filhos estão tendo orientação sexual?
As pessoas esperam apenas que isso aconteça na escola se for falar da reprodução humana, sistema biológico, sistema reprodutor. Ainda existem inúmeras resistências e pavores em relação a esse assunto. E volta uma regressão, um recalque tão grande para as fases anteriores do desenvolvimento psicossexual que eu vou explicar aqui hoje. Quando esse bebê nasce, quando nós somos inseridos neste mundo, né, nós temos uma primeira pulsão, tá, de sobrevivência imensa, que é o grande primeiro desafio que nós temos: respirar. Então, nós já chegamos no mundo recebendo um belo tapa nas costas, porque a gente precisa colocar o mundo de fora para dentro da gente. Então, esse já é o grande primeiro desafio que todos os seres humanos enfrentam. Depois, nós precisamos ter uma pulsão, tá, de energia que Freud, a psicanálise, denominou como pulsão de vida, né? E depois ele trouxe o conceito de libido para essas pulsões, que é uma energia vital, que é sugar. Então já se trazem as crianças, os bebês, para as mães, para que eles tenham condição de sugar o seio materno, porque ele precisa, né, deste alimento para sobreviver. Ele precisa deste alimento para sentir-se vivo. Porque num ato de amamentação, o que acontece nesse gesto de amamentar? A criança já é tocada, então ela já vai estimulando um dos seus órgãos dos sentidos. Ela tem a condição de desenvolvendo um paladar. Nós sabemos que o paladar ele vai sendo desenvolvido depois ao longo dos meses, né? Porque os primários é o azedo, é o amargo, mas depois ela vai conseguindo classificar e definir, né? Dentro do estágio de desenvolvimento, não é mesmo? Nomeações e classificações desses alimentos. E ao mesmo tempo que ela está sendo tocada, ela está sentindo o sabor, ela está cheirando essa mãe. Olha quantos órgãos dos sentidos para a primeira fase do desenvolvimento psicossexual, chamado fase oral. Acredito que muitos aqui já sabem. Porém, será que a criança, ela de fato só mama porque ela precisa do alimento como uma necessidade básica somente de sobrevivência? Ou é prazeroso para ela? É prazeroso. Por isso que a psicanálise, ela traz conceitos que dizem que é autoerótico, as primeiras fases do desenvolvimento psicossexual, porque se voltam para o corpo humano. Então eu preciso me apropriar deste corpo, eu preciso conhecer esse corpo, eu preciso dar vida para este corpo, eu preciso sentir o meu próprio corpo. Porque se não tiver prazer, se eu não encontrar motivos, se eu não satisfazer os meus desejos, o que move o ser humano? Por isso que é uma energia. Então, quando nós falamos de sexualidade, que ainda encontramos muitas resistências neste mundo contemporâneo, porque as pessoas não conseguem ver o lado belo que tudo isso tem. Aí nós vamos para a segunda fase. A segunda fase é a fase chamada fase anal. Então, é a fase em que nós sentimos prazer em evacuar. Então, nós precisamos evacuar, eliminar essas fezes, e muitas vezes a gente sente, a criança, muitas vezes não, isso já foi comprovado, ela sente
prazer, em reter e soltar, porque ela vai aprendendo a ter o controle sobre o próprio corpo. Então ela brinca com as próprias fezes, ela brinca com a urina. Os meninos, né, acordam sempre com o órgão genital deles enrijecido. Por quê? Porque eles têm prazer em, né, colocar para fora, expulsar essa substância do organismo. E isso é prazeroso demais. É ou não é? Tem algo mais prazeroso do que a gente conseguir ir ao banheiro? Pessoas sofrem demais quando não conseguem fazer isso. Então, este desenvolvimento dessa segunda fase, chamada fase anal, ela é muito complexa, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo durante este desenvolvimento, que nós podemos falar depois, numa próxima etapa, ou cursos, enfim, porque ele é muito complexo esse assunto. Porém, esta fase, se não bem elaborada, bem desenvolvida do cocô, a fase do famoso cocô, ela deixa traumas. A criança tem dificuldade de se desprender dessas fezes, provocando a chamada encoprese. E eu percebo que muito do que nós trazemos hoje, quando temos dificuldade de falar de prazer sexual, dificuldade de falar sobre sexo mesmo, genitália, tá? As pessoas associam com o corpo sujo, associam com esta fase lá atrás, que já deveria ter sido superada. É como um recalque, é como se o sujeito, de fato, voltasse para as fases anteriores mal elaboradas por alguma razão, ou porque foi assim que escutou, ou foi assim que foi atribuído sobre o corpo, havendo muitas castrações, muitas proibições, e as pessoas não conseguiram elaborar e resolver as partes autoeróticas, as fases autoeróticas da sua vida. Porque como que eu posso ser bem resolvida numa relação sexual com o outro, no encontro com o outro, aquilo que eu busco como objeto de desejo para saciar a minha vontade, se eu mesma não elaborei as fases que me antecederam, as fases do meu desenvolvimento, da minha construção de personalidade, do nosso eu? Porque o nosso eu, como eu brinquei aqui, até meu tom de voz, tem uma carga genética, mas tem uma influência do meio. Então, este eu, quando construído, quando a gente constrói uma personalidade, o que acontece? Ela vem atrelada com inúmeros outros pesos, que é a família, os conceitos, são os contextos culturais, educacionais. Então, o meu livro, este capítulo, que eu faço toda essa introdução, eu faço um apelo gigantesco para as escolas, para os pais, que precisam enxergar e reconhecer que os aspectos da sexualidade humana são de extrema importância para que esse sujeito, na vida adulta, se torne um sujeito bem elaborado, bem resolvido, sem traumas, para que ele consiga, nas suas relações humanas que forem sendo construídas ao longo da vida, as suas relações afetivas, sexuais, né, não se tornem muito problemáticas, porque isso tem acontecido muito aqui no Brasil. Vamos falar a nível de Brasil. Então, aqui no Brasil, as pessoas sempre têm muita resistência, uma imaturidade, um recalque muito grande para falar sobre as condições de vida para os filhos. E depois que surgem os problemas, as angústias, as dúvidas dos jovens, eles buscam com quem?
Eles buscam no grupo entre iguais, eles não buscam conosco, que somos a hierarquia no aspecto de segurança e proteção, que é uma linha vertical do vínculo de apego seguro. Então nós precisamos, este livro, ele veio para trazer respostas do porquê que muitas mulheres, principalmente, então por isso que o meu foco foi as mulheres. Não é porque eu não quero saber dos homens, eu sou feminista de jeito nenhum. O que seria de mim sem o meu homem? Eu preciso do meu marido. Ele é muito importante na minha vida em inúmeros aspectos. Eu preciso da força física dele. Eu preciso dele para me ter essa sensação de que eu tenho alguém, que eu tenho um companheiro, que eu não vou ficar só. Eu, Bianca. Cada um tem que saber de si. Então ele representa muito na minha vida. Além de ser o pai dos meus filhos, além de ter me promovido à construção de uma família, além de ser meu parceiro de trabalho, enfim. Então veja bem, não quero destruir os homens no meu e-book. Eu gostaria de atingir o máximo de pessoas possíveis para compreender sobre a condição humana nos aspectos de sexualidade e compreender que precisam nas relações que as pessoas sejam ouvidas, que as pessoas consigam falar delas, porque nós precisamos entender, quando a gente fala de prazer sexual, eu falei aqui sexo genitália, tá? Mas a gente às vezes sente tesão com as palavras, com as frases, com os gestos, com as imagens, e cada um precisa descobrir isso. Qual é o ponto? Em que ponto que eu me sinto excitada? Em que ponto que o meu parceiro também precisa de excitação? Então veja bem, isso serve para as relações heterossexuais, homossexuais, enfim. Tá? Mas infelizmente, ainda quando a gente fala sobre sexualidade, a gente se esbarra com as condições de gênero, não tem jeito. A gente ainda acaba se esbarrando nesses conceitos que muitas vezes têm mudado rapidamente com a nova ciência, medicina avançada, enfim. Mas todos são seres humanos e têm pulsões de vida. Então a psicanálise, ela é muito clara, as pulsões existem, são energias vitais para que a gente sobreviva, para que a gente encontre motivos e se excite, tenha prazeres, para continuar essa jornada. E cada um precisa, tem por dever, inclusive, saber de si e conseguir pôr isso para fora, sem ser oprimido, sem ser ameaçado, sem o tempo inteiro estar gerando muitas angústias. Como eu coloquei, o sexo ele é prazeroso, mas ele também traz angústia. Ele traz angústia com a fantasia que o parceiro trouxe. Ele traz angústia com uma associação inconsciente, uma manifestação inconsciente de algo do passado mal elaborado. Ele traz angústia porque não foi bom como gostaria que pudesse ter sido, foi frustrante. Então nós também se deparamos com sensações de angústia, né? Mas cada um que sofrer a sua angústia precisa buscar uma autoanálise, porque é subjetivo demais. Porque o que é bom para um não é bom para outro. O que é permissivo para um não é jamais admitido por outro. Então, esta necessidade de muitas vezes buscar apoio psicológico, as pessoas identificarem e reconhecerem o que está acontecendo com elas, é muito importante. Porque nós temos um corpo na qual a gente canaliza toda essa energia libidinal, como eu estava explicando, fase oral, ficava na zona erógena boca, de 0 a 2 aninhos. Fase anal, que é do cocô, 2 a 4 aninhos. Esse controle esfincteriano necessário, imprescindível. A terceira fase é chamada fase fálica. Esta fase é a fase em que a criança realmente toca no seu órgão genital. Preciso de água, você pega pra mim? Desculpa, gente, como sempre, né? Falo rápido demais, falo muitas palavras, garganta secou.
Então veja bem, essa terceira fase, chamada fase fálica, em que a criança descobre o seu órgão genital, ela mexe, ela toca, é gostoso. Se não fosse gostoso, ela não tocaria, é igual um choque. Eu vou ali, eu vou ser punida, eu vou extinguir esse comportamento. Então ela mexe, é prazeroso, porém tem que ser tratado com muita naturalidade. Eu cheguei a comentar um pouquinho na última live sobre infertilidade feminina e esse assunto. Então esta fase é uma fase de um turbilhão de informações. É um turbilhão de contextos que são trazidos, culturais, educacionais, familiares, tá? Então, o que acontece aqui? Os pais, muitas vezes, não conseguem enxergar esse gesto da criança, da masturbação, como um gesto natural. Então, eles se apavoram, eles se assustam, aí eles fazem eles recalcarem, reprime tudo isso. Então, as mulheres em principal, então elas não conhecem o corpo, elas não conhecem os seus órgãos e acontece aqui o complexo de Édipo, que também é de suma importância a gente colocar cada criança no seu papel, os pais assumirem os seus papéis. Então, assim, é muita informação. Depois dessa fase, então falamos de 3 fases em que todas as nossas pulsões, elas vão transitando no nosso corpo. Então, zona erógena boca, zona erógena, né, fezes, né, anal, depois zona erógena fálica, né, que é o quê? A genitália. Depois disso tudo, quando bem elaborado, quando bem desenvolvido, né, de uma maneira saudável, normal, o que acontece? A gente entra no período de latência. Então, esse período de latência é quando as crianças estão voltadas para o mundo da aprendizagem, para o mundo da socialização, porque a gente aprende também. E a gente aprende sempre. A gente não aprende, deixa de aprender nunca, não é mesmo? Eu costumo dizer e brincar, ninguém aqui é o mesmo de ontem. Todos os dias a gente aprende com alguém. Que já pensou se a gente tivesse que aprender tudo sozinho? A gente não saberia nada. Então a gente não precisa sentir na pele todas as experiências de vida. A gente aprende com os livros, por isso aí do e-book. A gente aprende com os filmes, a gente aprende com as histórias de vida dos outros, a gente aprende, né, nos encontros religiosos, a gente aprende o tempo inteiro. A gente aprende dentro de uma sala de aula. Eu até costumo dizer, sala de aula não é só espaço de aprendizagem voltado para o pedagógico, né, para as aprendizagens intelectuais, de alfabetização, enfim. A gente aprende sobre o humano. E eu vejo que essa é a maior aprendizagem que a gente pode ter na vida. São as trocas de experiência. E depois dessa fase, por volta lá dos 11, 12 anos de idade, a gente entra em qual fase? A gente entra na fase genital, tá? E aí vem hormônios, adolescentes, sensualidade. O autoerotismo, ele fica de lado. Acabou o autoerotismo, aí começa o erotismo. E esse erotismo tem sido buscado nas relações sexuais. Então, você busca no outro. Você busca no corpo do outro, porque você não se basta sozinho mais. Isso não é geral, tá, gente? Porque nós já falamos aqui em outros encontros que existem pessoas assexuadas, tá? Existem pessoas que conseguem canalizar uma energia e reprimir, recalcar mesmo drasticamente e não tolerar toque, não tolerar encontro. Mas quando tudo isso começa a acontecer, eu começo a buscar no outro, eu preciso buscar no outro aquilo que me satisfaça, mas considerando que é uma relação que acontece entre mais de uma relação, que não é única mais, é uma relação objetal, aí vem meu apelo. Porque o que eu tenho visto muito no consultório são pessoas que desenvolveram inúmeros transtornos sexuais.
pessoas com esse mundo muito mercantil do sexo, né? Porque hoje é um mundo em que se mercaliza, né? Muito produtos eróticos, mas não se fala de sexo. Olha que engraçado, né? Então, assim, há exposições, nudez, né? O tal do nudes, né? A sexo virtual. Enfim, cada um busca o seu prazer através da sua relação objetal. Então, às vezes é com uma pessoa, às vezes é com um objeto, enfim. Tem gente que até com animais. Então, tudo isso é trazido, uma explicação nesse meu e-book. Mas por que as pessoas precisam de uma excitação comprada? Por que as pessoas precisam de... Vocês já se perguntaram? Aí eu faço essa pergunta aqui para vocês. Por que dois corpos não têm se bastado mais? Por que precisa introduzir, fantasiar? É gostoso essa pimentada? Sim, se for com equilíbrio. Se for dentro de uma relação saudável para ambos. Mas o que eu encontro, o que eu tenho recebido no consultório, uma demanda imensa, é de insatisfação por parte daquela minoria, e que são as mulheres. E aí eu tava hoje, para fazer esse bate-papo aqui com vocês, eu fui dar uma estudada, né? E aí eu tava lendo um artigo que trouxe uma reflexão importante. Vocês sabiam que tem pesquisas americanas que dizem que o ser humano é o ser vivo que mais atinge prazer sexual? Somos nós, seres humanos. Por quê? Porque nenhum animal não tem tanto prazer quanto o ser humano. Porque se ele for buscar no outro, no caso, fêmea, ele tem que esperar ela estar no cio, porque senão ela não deixa. Ou não é assim? Por que a pressão em cima da mulher tem que ser diferente? Por que a mulher tem que se submeter às relações sexuais sem sentir nada? Só para agradar o seu parceiro? É justo isso? Ou a sua parceira, sei lá? É justo isso? Então, a reflexão, esse e-book, ele traz todo um contexto. Além, né, foi até mencionado aqui pelo Tony, é uma verdade, esqueci desse detalhe. Além de que o animal, ele faz para a reprodução. Então, a gente já assumiu que a gente não precisa reproduzir, que nós somos seres humanos, cheio de sensualidade, sexualidade aflorada, pulsões, né? Libido, ótimo. Mas a gente precisa aprender a controlar o próprio corpo. E esse controle não vem do corpo, vem da cabeça, vem da mente, vem do psicológico. Então isso precisa urgentemente ser refletido, porque está destruindo com as relações humanas. Está criando cada vez mais angústia, aversão. As mulheres estão se tornando frígidas, elas até sentem tesão, mas elas não sentem prazer. Olha só, mas pode isso? Como que é sentir tesão, mas não sentir prazer? Porque foi um gesto, foi uma palavra, foi um toque, foi algo que aconteceu ali. Acabou. Já foi. Não volta mais. Aí precisa recomeçar de novo, porque não é um botãozinho de liga e desliga. Então, pessoal, a gente divulgou aí qual que é o link para quem quiser aderir a esse material, esse e-book de algumas páginas, se não me falha a memória, 23 ou 24 páginas de explicação sobre todo esse bate-papo de hoje, trazendo muitos questionamentos, trazendo orientações, implantando aí uma sementinha para muitas perguntas e muitas dúvidas, as pessoas em busca de autoconhecimento, as pessoas precisam urgentemente reconhecer em si mesmo o que está acontecendo comigo, por que eu estou me sentindo assim.
Por que que eu não me realizo? Por que que eu sou infeliz? Por que que eu não era? Por que que agora eu me tornei? É muito importante. Então, esta live de hoje traz essas dicas e orientações sobre a compreensão mínima, porque é muito vasto, muito complexo esse assunto. E volto a dizer, eu acho que para encontrar respostas, e respostas mesmo particulares, subjetivas e bem íntimas, é no individual com cada um. Não daria aqui para a gente ficar tentando trazer resposta para todo mundo, porque cada um tem sua história de vida, né? E cada um, inclusive, recalca suas histórias traumáticas também. Então, existem contextos, às vezes tem gente que pode estar dizendo assim, ah, mas eu já, né, eu já tentei buscar, eu não sei porque que eu não consigo, porque existem os processos inconscientes. Então, existem fatores que muitas vezes eles não vêm à tona mesmo, porque talvez a pessoa não estaria preparada. Então, os mecanismos de defesa servem para proteger o ego, né? Proteger o eu, porque senão a gente poderia romper, tá? Então, é cada um no seu tempo, cada um na sua hora, tá certo? Então, tem como aderir aí, foi colocado o link aí, acho que nós vamos colocar novamente, para vocês não terem que ficar rolando aí. Então, ele vai ser colocado, é só vocês apertarem, aí vocês preenchem aí, enfim, é facinho, vocês vão se encontrar aí rapidinho. Vou postar pelo meu, né? A Jéssica, que é minha mentora, ela tá até aqui comigo hoje, ela vai postar pelo dela. Então, quem quiser aderir, tá aí, ó, acabou de ser postado. E nós comentamos também que poderíamos abrir para perguntas. Então, eu estou aqui à disposição por 10 minutinhos. Não sei quanto tempo foi de live, Jéssica. Quanto tempo? Porque senão o Insta, ele corta. Uns 10 minutos. Temos 10 minutos, olha! Tô ficando craque aí, noção de tempo, hein, gente? Quem que é a primeira que vai comprar? Esse e-book pode ser rico, Bianca. Com certeza. Eu quero ver quem que vai ser a primeira compradora aí, hein? Deste e-book. O primeiro comprador vai ganhar um brinde surpresa. Né, Jéssica? Isso aí. Camila, gostou da live? Que bom, fico feliz. Obrigada. Vocês têm que aproveitar o preço, que depois da noite de hoje não é mais com essa oferta, tá? Eu acho horrível ter que ficar falando isso aqui pra vocês, sabia? Aqui eu tô sendo psicóloga, eu não quero ser vendedora. Mas o meu marido sempre dizia pra mim, você vende até Herbalife. Teve época que eu tinha um espaço da Herbalife, eu vendia mesmo, vendia perfume, vendia desodorante, vendia tudo. Mas é difícil pra mim estar falando de um assunto e agora começar a falar de outro. Mas enfim, né, gente, sou autônoma, preciso também, é o que eu sei fazer, é construir, é escrever, é criar, e eu preciso também, não tem jeito, né? Hoje meu look, eu gosto muito de falar quando eu tô vestindo algo, hoje meu look é da minha colega Mara Solange, da Etc e Tal, um lindo macacão jeans, hoje eu tô com ela. Perdeu grande parte, mas ela vai estar no Insta, tá? Daqui a pouquinho ela já entra no IGTV, tá bom? O link onde está, tá aí, com Jéssica Chamorro. Ela acabou de postar, ela vai pôr de novo aí, peraí, que ela já vai colocar para você. Live maravilhosa, obrigada, Isabela querida, um beijo. Vocês têm que copiar o link e colar no navegador. É novo pra mim, gente. Eu também tô aprendendo isso agora. Um beijo. Tchau, Isa. Obrigada por ficar até agora. Ô, Bel, você perdeu? Não, daqui a pouco está aí no IGTV, Bel. Tá? Daqui a pouquinho. Agora, se você for querer aderir ao e-book, Bel, é o link que tá aí. É o link que tá com a Jéssica Chamorro, que é minha mentora. Você pode copiar o link que você consegue acessar o material, o e-book, tá?
E no livro, nesse e-book, tudo isso que eu falei, vocês vão encontrar e muito mais, tá, pessoal? É bem bacana, ficou bem rico esse material mesmo. Inclusive é um material que eu tenho interesse de fazer uma defesa de doutorado. Então, assim, tem muita pesquisa, é um livro bem rico, tá? Não é só achismo, não. O Dr. Tony tá falando aqui, amei, tem muito a ver com os dentistas, fase oral, tem mesmo, por isso de bruxismo, por isso de inúmeras outras consequências da mastigação, a rapidez, né, a necessidade muito grande de comer, enfim. Pessoal, tem muitos outros assuntos super interessantes quando a gente se refere ao corpo humano e às fases do desenvolvimento. Obrigada, Bel. Um beijo. Eu vou deixar até a meia-noite o link aqui na minha biografia no Insta. Quem quiser aderir depois, tá? Ele vai estar liberado aí para vocês, tá bom? Ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer? O link não aparece para mim, só mensagem para adquirir. Como que é isso, Jéssica? Vai ter um botão em comprar. Copia o link e cola no navegador. Copia o link, cola no navegador e aí vai aparecer a opção de comprar. É isso, né? Ó, outra pessoa falando que não aparece o link. Eu vou virar aqui agora pra Jéssica, ela vai explicar melhor pra vocês, tá? Jesus! Boa noite. Pessoal, o link vocês copiam ele e jogam no navegador, que vai cair na página de aquisição do e-book, tá? A Bianca finalizando a live, a gente vai colocar lá na bio do Instagram também, que vocês podem clicar, que já vai cair direto lá, que ele fica clicável. É porque aqui no comentário ele não fica clicável. Quando você jogar no navegador, vai aparecer a tela do produto, a página dele, você tem que clicar no botão comprar, tá? E aí ele vai ficar até as 23h59 por 47 e amanhã a Bianca vai atualizar o valor, né, Bianca? Sim. E quem quiser adquirir, a gente finalizando a live, se quiser chamar no direct pra gente auxiliar também a compra, a gente auxilia, tá bom? Porque é apenas algumas edições nesse valor. Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui e eu quero dizer pra vocês, a capa deste e-book é uma imagem linda, feminina, sobre o corpo feminino, e vocês não sabem do detalhe. É uma pintura que a minha sogra Vera Omote fez, é um quadro que ela tem. Eu na hora lembrei desse quadro dela, falei, não poderia ser uma imagem melhor, única, exclusiva, como esse quadro que a minha sogra pintou há muitos anos atrás. Então, um beijo, muito obrigada pela presença e até a próxima live, provavelmente semana que vem. Me pediram para falar sobre transtorno da ansiedade, sobre ansiedade. Então esse vai ser o nosso tema para semana que vem, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.